Olá, meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem com vocês? Gente, a noite de ontem foi tomada por uma discussão entre dois participantes de um reality show brasileiro. Rodolfo e João discutiram por conta de uma alegada situação de racismo. Por um lado, tem gente escorraçando o Rodolfo nas redes sociais e tem outro time também aí protegendo o João, criticando o João, enfim, a internet está empolvorosa com esse caso de racismo. Mas, afinal, foi exatamente racismo? O participante Rodolfo pode ser preso? Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar uma aula simples sobre injúria racial, racismo e quais são os crimes que estão nessa conduta do participante do Big Brother. Bom, gente, são dois os crimes dentro da legislação brasileira que estão relacionados à etnia. Seria o primeiro, a injúria racial, está lá no artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º. O que é injúria racial? É o xingamento. É, por exemplo, chamar alguém, você é um macaco, você é um judeu FDP, você é um nordestino não sei o quê. Enfim, contra a origem da pessoa também. Engloba, tá? Está dentro do crime de injúria racial. E o segundo crime, que está lá na legislação especial, Lei 7.716 de 89, lá da época do Sarney, que fala sobre efetivamente o crime de racismo, tá, gente? Qual que é a diferença entre injúria racial e o crime de racismo? O crime de racismo, ele se relaciona com o fato, por exemplo, impedir o acesso de alguém a um elevador, por exemplo, num prédio, pela condição, os negros não vão entrar nesse elevador, os negros não vão entrar nesse clube, por exemplo, aqui, não entra negro, não entra asiático, não entra nordestino. Aí seria um crime de racismo. Então, qual que é a diferença dos dois? A injúria está ligada diretamente à pessoa, eu xingar uma pessoa. E o crime de racismo é destinado a toda uma coletividade. Então, quando eu falo não entram negros aqui, eu estou ofendendo, eu estou obstando ali o acesso de todos os negros, de todos os judeus. Então, está aí a diferença entre esses dois crimes que a nossa legislação traz. E afinal, então, doutora, qual crime que cometeu o participante Rodolfo quando ele se referiu a uma peruca, né, de um personagem que tinha que usar e comparou essa peruca com o cabelo do participante Rodolfo? Gente, nesse caso, não há crime nessa conduta, tá certo? Pode haver aí um ilícito civil, pode haver um dano moral, mas ele se sentiu ofendido. Se ele se sentiu ofendido, então ele deve buscar um ressarcimento civil. A injúria racial, para se enquadrar na legislação penal, tem que estar exatamente dentro do que demilita a lei, tá certo? Porque isso está lá no nosso artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então eu não posso falar, não, isso é crime de racismo. O que determina é a lei, tá certo? Então aí houve uma comparação entre o cabelo de uma peruca, entre o cabelo do João. Pode ter havido aí uma ofensa à honra, parece que ele ficou bastante ofendido, bastante abalado, mas não há ilícito penal. Haveria no máximo aí um ilícito civil. Lembrando também um caso recente, gente, que aconteceu na nossa justiça, a Val Marchiori, uma transmissão aí televisiva, também fez uma alusão ao cabelo da cantora Ludmilla, aí falando que se assemelhava a um bombril, e aí a Ludmilla entrou com uma ação, né, contra ela, e saiu aí na imprensa, é racismo, é racismo, é racismo. Não é racismo, tá, gente? Racismo, como eu já disse, é o crime que está lá na legislação especial, que ofende a toda uma coletividade e que diz respeito ao acesso das pessoas negras, do judeu, do nordestino, toda a coletividade, acesso, por exemplo, a um certo local, a um certo cargo. Então, não é crime de racismo. Pode ser ali que ela se ofendeu com o que foi falado, né? E por isso haveria um dano à sua honra, à sua subjetividade. Mas quanto à coletividade racial, que é o que protege o crime de racismo, não houve ofensa. Nesse caso foi uma ação civil, né? Uma ação de natureza civil de indenização por danos morais. E a Ludmilla perdeu essa ação porque o juiz reconheceu aí que a socialite Val Marchiori
estava no exercício da sua liberdade de expressão. Estaria aí cobertada pela liberdade de expressão e não houve nenhuma punição na esfera civil, pelo menos nesse caso concreto. Isso não quer dizer que se você amanhã ou depois se sentir ofendido com algo que alguém te disse, não deva buscar os seus direitos na justiça. Deve sim. Como eu já disse, tem que ser analisado caso a caso e se houver uma ofensa aí de danos morais, é a esfera civil que vai cuidar. A esfera penal, ela se reserva ao que está exatamente na lei. Ficou claro para vocês? Gostaram? Então, deixa o seu curtir aqui e até o próximo vídeo.